Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos hoje concluir a história de Abigail. Já tivemos 2 vídeos sobre essa mulher linda, sábia, essa mulher que, com suas atitudes de sabedoria, nos ensinam muitas lições para a nossa vida. E hoje nós vamos concluir a história dessa mulher. Não o que a Bíblia diz sobre ela, porque cada dia que a gente vai lendo e vai estudando, mais o Senhor vai nos revelando e nos mostrando. Mas o resumo dessa história, dessa mulher extraordinária. Nós vimos no último vídeo que quando o empregado, criado, avisa ela do perigo iminente que eles estavam correndo, tratamento que Nabal deu aos servos de Davi, do recado desaforado e desprezador que Nabal manda para Davi, e diante de Davi, que se levanta com fúria, com sede de vingança e que está vindo para destruir toda a casa de Abigail, destruir toda a família, destruir todos os servos, todos os do sexo masculino que estavam ali. Nós vimos que ao invés dessa mulher dizer, que bom, isso é a mão do Senhor. Pelo menos agora eu fico livre desse marido ruim. Ela era casada com um homem que é chamado Nabal, que significa tolice, que significa loucura, que significa idiotice, mas que a Bíblia chega a dizer também que ele é filho de Belial. Quando a Bíblia usa essa expressão filho de Belial, significa que ele é filho da iniquidade, filho do maligno, filho de Satanás. Mas mesmo ela estando casada com um homem assim, ela faz tudo para preservar a sua vida. Ela se coloca entre ele e Davi, e ela leva aquela oferta a Davi dos 200 pães, das 5 ovelhas, ela leva o trigo tostado, ela leva as passas, ela leva os figos, ela leva toda a provisão para Davi, o alimento do pão que simboliza a comunhão, que simboliza a palavra de Deus, as ovelhas que simboliza a mansidão, o trigo tostado que é um alimento que poderia ser consumido de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer lugar. Tudo isso ela leva para Davi como um presente. Nós aprendemos com ela a sabedoria do presente, que muitas vezes quebra algumas coisas que existem entre as pessoas. Lá em Provérbios diz que o presente é, aos olhos de quem recebe, como pedras preciosas. Ou seja, quando você dá um presente para alguém, você muitas vezes, você honra essa pessoa, você valoriza essa pessoa. E isso Abigail fez com esse presente para Davi. E Davi aceita da mão de Abigail o presente. E nós paramos no versículo de número 35, que diz, então Davi recebeu da mão de Abigail o presente que ela lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Davi manda que Abigail volte para sua casa em paz, porque ele ouviu a sua petição. Petição essa que Abigail faz um resumo histórico da vida de Davi, que Abigail, usada por Deus, diz a Davi que ele está atado no feixe dos que temem ao Senhor, dos que servem ao Senhor. E diz que os inimigos de Davi estão na funda do Senhor, trazendo lembrança quando ele derruba aquele gigante Golias, que foi através da funda, mas foi a mão do Senhor que colocou aquele gigante por terra. E Abigail faz esse resumo, traz isso à memória de Davi e faz com que Davi recobre a sua consciência. Naquele momento, Davi também estava agindo com tolice, semelhante a Nabal. E Abigail, com prudência, com sabedoria, através do poder de persuasão, ela traz Davi à consciência. E ele diz essas palavras, volte para a sua casa em paz, eu recebi o seu presente, eu ouvi a sua petição e a ela eu atendi. Aleluia, glória a Deus. Abigail volta para casa. Quando ela volta para casa, ela encontra Nabal ainda no meio de um banquete. A Bíblia diz que com um banquete de rei, um banquete com tudo que você possa imaginar. E quando ela vê aquele homem ali, e vê que ele estava alegre, ainda estava muito embriagado, a Bíblia diz, no versículo de número 36,
que ela não referiu a ele palavra alguma, nem pequena e nem grande. Aprendemos mais uma lição com Abigail. A sabedoria de saber esperar o tempo certo de falar. Abigail não diz nem palavra grande, nem palavra pequena. O que significa isso? Nós mulheres, muitas vezes, não falamos uma coisa grande, mas falamos uma coisa pequena. Às vezes, numa atitude do rosto, às vezes, uma expressão no olhar, às vezes, um entortar com a boca. Nós falamos e falamos coisas que ferem, que machucam, que nós possamos aprender com Abigail a sabedoria de saber falar no tempo certo, de esperar, de se controlar. A Bíblia diz que Abigail não falou nem palavra grande, nem palavra pequena. O que é uma palavra pequena? Palavra pequena, mas que fere, que muitas vezes faz com que uma situação saia do controle por não saber esperar o tempo certo de falar. Lembrem-se que quando o criado avisou Abigail, ela não falou nada para Nabal. Por quê? Porque Nabal era alguém que não se podia falar e ele estava no meio de uma festa, ele estava cheio do álcool. Não dá para falar com quem está bêbado. Por via de regra, o bêbado não tem controle das suas ações. Ele faz coisas que ele sóbrio não faz. Então Abigail não diz palavra grande, nem palavra pequena. Oh, mulher sábia, que mulher! Quanto nós podemos aprender com esta mulher? Que você, minha amada, você, meu amado, que está assistindo esse vídeo, que está na frente desse vídeo, você não está aí por acaso. Com certeza Deus quer lhe ensinar algumas lições. Com certeza Deus quer que você aprenda com o exemplo de Abigail a não dizer palavra grande, nem palavra pequena. Tem hora que é a hora de calar, tem hora que não é a hora de falar. Mulheres, muitas vezes o marido chega do trabalho, cheio de problemas de um dia, você não sabe o que aconteceu lá no seu trabalho, no transporte quando ele vinha voltando, no trânsito quando ele vinha voltando. E às vezes ele chega, você já vai despejando tudo. Tenha sabedoria, aprenda com a Abigail a não dizer nem palavra grande, nem palavra pequena na hora errada. Espere o tempo de falar. Enquanto aquele homem estava embriagado, Abigail não gastou a sua sabedoria, nem tampouco as suas palavras, para falar com aquele homem palavra alguma. Aleluia! Mas a Bíblia diz, no versículo de número 37, que ao amanhecer, nós estamos no capítulo 25 de 1 Samuel, lembre-se, e no versículo 37 a Bíblia diz que ao amanhecer, o vinho já tinha passado, ele estava sóbrio, já tinha descansado, provavelmente pela manhã ele estava um pouco melhor do seu humor. Certo é que talvez, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando, Abigail deve ter feito aquele café da manhã reforçado, aquele caldo para Nabal, porque ela era uma mulher sábia que edificava, mesmo Nabal sendo quem ele era, ela intercede pela vida dele, ela não deseja que ele morra, ela não ora dizendo, leva, Senhor, tira essa pedra de tropeço, não, ela ora ao Senhor para que ele viva, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude a história dele, e pela manhã, depois de ter passado o efeito da embriaguez, Abigail relata a Nabal tudo o que sucedeu. Com certeza, e agora Abigail pontuou tudo. Com certeza, neste momento, Abigail disse para ele, olha, Nabal, por causa das tuas palavras, quase que toda a nossa casa, inclusive você, teria morrido. A espada de Davi e 400 dos seus homens vinham todos pelejar contra nós. E conta, eu fiz esse presente, eu levei. E com certeza ela conta toda a situação. Agora ela pontua tudo. Aprendemos mais uma coisa com a Abigail. Tem um momento de calar, mas tem um momento de falar. A Bíblia diz que para todas as coisas existe um tempo determinado. E no tempo de falar, Abigail fala. Então não é calar para sempre, é calar na hora de que tem que calar, mas você precisa falar na hora que tem que falar. Tem mulheres que vivem um silêncio eterno, e não é um silêncio
indicado pela palavra de Deus. É o silêncio da indiferença, é o silêncio do desprezo, é o silêncio, às vezes, do medo. Se você, mulher que está assistindo esse vídeo, sofre na sua casa violência física por parte do seu cônjuge, não é a hora de calar. É a hora de procurar ajuda, e ajuda do Estado. Porque uma situação dessa já não é mais a hora de orar, nem de buscar conselho pastoral, é a hora de procurar ajuda do Estado. Mas se você sofre apenas agressões verbais, aí sim é hora de procurar ajuda nos pés do Senhor, na palavra do Senhor, conselho, ajuda daquele irmão, daquela irmã que pode lhe ajudar de alguma maneira. Mas aprenda, tem a hora de calar, mas tem a hora de falar. Versículo 37, pela manhã, estando Nabal, já livre do vinho, Abigail lhe deu a entender todas aquelas coisas. Sabe o que acontece depois que Abigail pontua tudo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O celular caiu, irmãos. Depois que Abigail pontua tudo, que Abigail conta tudo para Nabal, a Bíblia diz que o seu coração se amorteceu. Tem uma outra tradução que diz que pedrificou, ficou como pedra. Tem alguns estudiosos que dizem por causa do medo que ele sofreu, na possibilidade de ter morrido pelas mãos de Davi. Outros dizem que ele se amorteceu porque ele teve uma espécie de derrame, de AVC, de mal súbito. Eu não sei o que ele teve, eu sei que ele ficou como pedra. Ele não disse palavra alguma, ele ficou pedrificado, endurecido. Não sei se de raiva, não sei se de remorso, eu não sei o que Nabal sentiu. Eu sei que Nabal, mais uma vez, demonstra quem ele é na sua atitude. E o interessante é que Nabal é da casa de Caleb. Caleb é descendente de Caleb. Caleb é aquele homem sábio que aos 85 anos ainda tem vigor para batalhar as batalhas do Senhor e para dizer, assim como eu era há 40 anos atrás, eu sou agora, cheio de vigor e de sabedoria. Ser da casa de alguém que serve a Deus não te faz alguém apto a servir a Deus. Ser da casa de alguém, estar na igreja, não te faz, de fato, um cristão verdadeiro. Estar participando de algumas coisas, ser da família do pastor, ser da família da mulher de oração, não te faz alguém sábio. Estar na igreja não te faz sábio. O que faz sábio é conhecer a palavra de Deus, é buscar ao Senhor, é ter comunhão com Deus, é deixar que o Espírito Santo gere em você o fruto do Espírito. É isso que faz de você diferente. Nabal era da casa de Caleb, no entanto, Nabal era tolo, era iracundo. Este homem fica como pedra. E a Bíblia diz que passado 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e este morreu. Versículo de número 38. Abigail diz a Davi, Davi, não faça isso com as suas próprias mãos, não suje suas mãos de sangue. Deixe que o Senhor peleje a sua peleja. Deixe que o Senhor derrube os inimigos de Davi. Quando Abigail diz isso a Davi, é profético na vida de Davi. O Senhor, o próprio Senhor, aleluia, tomou a causa e a afronta de Davi. E a Bíblia diz que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Ele passou 10 dias naquele estado de pedra, digamos assim. Ele passou 10 dias catatônico, sem falar, 10 dias duro, não sei se remoendo tudo aquilo, não sei o que se passou no coração de Nabal, mas certo é que o Senhor o feriu e ele morreu.
Não precisou Davi sujar as mãos. O próprio Deus pelejou por Davi. E nós aprendemos mais uma lição. É o Senhor que peleja por mim e por você. A sua palavra diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós não precisamos agir com as nossas próprias mãos. Nós precisamos entregar. E não é entregar desejando o mal. Porque Abigail não desejou o mal a Nabal. Ela intercedeu por ele. Ela se fez como alguém que colocou a vida dela no lugar da dele. Ela se fez culpada por ele, mas o próprio Deus, que conhecia o coração de Nabal e conhecia o coração de Davi, o próprio Deus se encarregou de fazer a justa justiça. Agora sim, com justiça. Porque como Davi ia fazer, ele ia matar o inocente junto com o culpado. Mas o Senhor não. O Senhor sabe, de fato, ele sonda o coração. O Senhor agiu com justiça. O Senhor tirou a vida de Nabal. Agora, ouvindo Davi, que o Senhor havia tirado a vida de Nabal, ouvindo Davi que Nabal agora é morto, Davi glorifica a Deus. E naquele momento ele agradece a Deus. E ele entende quão Abigail foi importante, quanto Abigail foi usada por Deus na vida dele para impedir que ele fizesse algo, ele viesse a se arrepender, como Saul fez, como Saul tantas vezes fez e foi rejeitado pelo Senhor. Davi foi impedido pelo Senhor de fazer algo que viesse ferir e atrapalhar o seu ministério. E a Bíblia diz que ele, sabendo que Abigail ficou viúva, passando o período da sua viuvez, quando passa aquele período de chorar o seu morto, o período da sua viuvez, Davi manda seus servos irem até Abigail e dizer a Abigail que ele vai tomá-la como esposa. E Abigail, a mulher do homem tolo, vai se tornar a mulher do rei de Israel, vai se tornar a rainha em Israel. E a Bíblia diz que assim como ela sempre estava pronta, ela também estava pronta nesta hora, do jeito que ela agia apressadamente, com prontidão, porque ela sempre estava pronta, ela age apressadamente, se levanta, leva com ela 5 das suas moças. Por que ela leva 5 dessas suas moças? Porque sempre nós vamos precisar de pessoas com quem nós possamos contar. Nós sempre vamos precisar de apoio. Nós sempre vamos precisar de pessoas. Mas não dá para a gente levar tudo no recomeço. Tem horas que nós vamos precisar recomeçar. E no recomeço, nós vamos olhar e escolher aqueles que de fato podem estar conosco em toda a nossa trajetória. E não estão conosco só na festa, mas estão conosco também nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação e tristeza. E Abigail leva com ela 5 moças. E a Bíblia diz que antes disso, na hora que ela sabe dessa notícia, Abigail novamente demonstra sua humildade. E ela coloca o rosto no chão e se inclina e diz: eis aqui a tua serva para lavar os pés dos teus servos. Abigail se coloca como serva de Davi. O servo que lavava os pés das pessoas da casa era o servo que era considerado mais humilde, mais pobre, mais desonrado. E Abigail se coloca neste papel. Mas, na verdade, Abigail está sendo honrada pelo Senhor, porque Deus muda a história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando aqui de Nabal como marido, mas de Nabal como símbolo de tolice, como símbolo de loucura. E Deus pode fazer na sua vida, lhe dar a chance de praticar a sabedoria do recomeço, como ele fez na vida de Abigail. Se Deus pode te tirar de um lugar e te colocar num lugar novo, tirar de uma igreja e colocar numa outra igreja, te tirar de um cargo e te colocar em um outro cargo, de um trabalho e colocar em um outro trabalho, para que você pratique a sabedoria do recomeço. Abigail pôde recomeçar. E eu não estou falando de marido, a não ser que você seja viúva. Se você não é viúva, peça a Deus para transformar o seu marido e não para levá-lo. Mas Deus pode
lhe dá um Davi, ou seja, um recomeço, um tempo novo na sua vida. E nesse tempo novo, tenha humildade para receber e viver, e saiba escolher quem vai viver com você nesse tempo novo. Aleluia! Glória a Deus. E Davi leva Abigail, toma Abigail para ser a sua esposa. E Abigail sai de um palácio, de uma mansão, de uma fazenda muito abastada para ir viver no deserto. Mas é por um tempo, porque depois ela se torna rainha em Israel. Que história maravilhosa. Que nós possamos aprender com a Abigail a ter sabedoria para falar na hora certa e para calar na hora necessária. A ter sabedoria também para estar pronta, para não ser lenta. Tem situações que nós precisamos agir. Abigail agia na hora certa. Ela não era aquela mulher lenta que dizia, não, eu vou orar, depois eu faço. Não, Abigail estava pronta. Abigail sabia a hora de agir, a hora de calar e a hora de falar. Que Deus em Cristo Jesus nos dê sabedoria para saber agir na hora certa, fazer o que Deus quer que nós façamos, a ter atitude de sabedoria, a ser uma intermediária, a ser uma intercessora, a ser aquela que se coloca na brecha pela nossa família. Lute pela sua família. Noé não pôde salvar todo o povo, mas Noé salvou toda a sua família. Lute, se coloque diante de Deus pela sua família. E que Deus abençoe sua vida. Espero que esses 3 vídeos de Abigail lhe ensinem lições preciosas que você possa levar por toda a sua vida. Peço desculpas por alguns atropelos que aconteceram nesse vídeo. O celular caiu, depois passou um vendendo cheiro verde, mas mesmo assim, eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que Deus me entregou para abençoar o seu coração. Deus abençoe sua casa e sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.